Bom dia, pessoal. Bom dia, Léo. Bom dia, Bom dia. Rodrigo. Léo continua guardado lá em São Paulo. Rodrigo está na praia. Eu já aviso logo que ele está de máscara, porque ele está na recepção lá na área do prédio dele. E lá precisa ter máscara, por isso que ele fará hoje uma apresentação. Segundo ele, a primeira capacitação de máscara dele. É bom que a gente se protege, viu, Rodrigo? Você está protegendo a gente. Tá certo, tá certo. Mas, pessoal, essa região que a gente está indo agora é uma região muito bacana, interessante, com muitas possibilidades de comercialização, porque é uma região ainda desconhecida do grande público. Então, é uma opção bacana de venda para o passageiro que já fez Europa, que já viajou para aquela região aí de Turquilhas, gregas, que já fez muitas partes do mundo e quer uma alternativa nova. Tem um preço, custo-benefício super bacana, aéreos super interessantes. Então, e é uma região que também nós insistimos com o treinamento com o Rodrigo, porque tem pouca informação. Então, essa capacitação, como o Tama já falou, fica armazenada. Primeiro, ela está sendo transmitida pelo nosso canal do Facebook. Segundo, está lá no nosso canal de YouTube da Mondiale. Inclusive, quando você entrar lá, você dá um joinha para a gente no nosso canal de YouTube da Mondiale e ativa o sininho. Nós vamos começar daqui para mais à frente. A gente já vai começar com alguns direcionamentos via canal de YouTube. E você, quando ativa esse sininho, você recebe em tempo real essa informação que a gente quer passar para você, que é relevante, que precisa ser dada na hora. Então, você vai ser avisada pelo nosso canal. Então, dá o joinha e ativa a sinetinha lá para que você receba avisos no tempo e na hora. Então, porque você sabe que informação hoje, gente, mais do que nunca, tempo faz a diferença, né, no nosso negócio. A informação chegando mais rápida, você sai na frente em relação ao público. Mas voltando a falar dessa região, é uma região que lembra Gengis Khan, lembra muita coisa interessante, porque se a gente pegar toda aquela região da Rota da Seda, ela está justamente aí, praticamente, não vou dizer no início, porque a Rota da Seda sai da China, mas passa pela Mongólia, mas ela está bem concentrada nessa região até chegar aonde está Istambul e depois se dirigir ali pela região do Mediterrâneo. Mas aproveitem o treinamento, essa capacitação é muito interessante. Depois, indique. Deixa eu ver, tá? Deixa eu só ver isso aqui. Use para todo o seu pessoal, sua equipe, a capacitação lá no nosso canal do YouTube. Então, bem-vindo a todos. Lembrando, nós temos um chat, você pode colocar suas perguntas aí no chat. No final, a gente faz o ping-pong com o Rodrigo, ou então o nosso pessoal manda a resposta para vocês. Léo, com vocês, quer falar uma palavrinha aí, pessoal? Bom dia a todos, muito obrigado pela participação de todos. Eu, ao mesmo tempo que agradeço aí, que dou bom dia, eu já me despeço, porque eu vou ter que sair aí uns 15 minutos antes, que eu tenho outra reunião virtual lá com a Espanha ao meio-dia. Então, tem que entrar umas 10 meio-dia. Então, o Rodrigo, sempre apresentações muito boas, é como o Adinho disse, um destino super interessante para quem já conhece a Europa clássica, quem já fez esses roteiros aí. É um destino barato e vamos dizer, com custo-benefício excepcional e um destino muito interessante, muito interessante. Vocês vão ver na apresentação aí. Nada melhor do que assistir a apresentação para verificar isso aí. E com o Rodrigo, então, que ele faz sempre muito bem feita, muito Obrigado, Léo. Pessoal, só lembrando, vamos desligar a câmera e o microfone para que a qualidade da apresentação do Rodrigo fique melhor. Se tiver filme, com certeza fotos, slides terão, mas a qualidade fica melhor. Se por acaso tem filme, Rodrigo? Não. Ah, tá. É porque quando tem filme, às vezes tem um pequeno delay, mas no YouTube fica redondinha a apresentação. Bom, Rodrigo, é com você. Bom dia e vamos lá. Legal, gente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Como o Edinho falou, é uma região muito interessante, né? Normalmente as pessoas que vão para lá são mesmo as pessoas que já viajaram, né?
pela Europa, pelo Caribe, pelos Estados Unidos. Deixa eu abrir aqui a apresentação para vocês verem. Desculpem estar fazendo de máscara, né? Como o Edinho falou, eu estou aqui na praia e aqui no meu prédio, na praia, não pode ficar sem máscara. Então, primeira vez na vida que eu estou fazendo uma apresentação de máscara. O ruim é que vocês não sabem se eu estou feliz ou se eu estou triste, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bom, gente... Você está feliz, Rodrigo, você está conosco, você está feliz, tá bom? É isso aí. Vamos partir dessa premissa que vamos bem. Boa. Bom, gente, eu vou falar de cada um dos países, tá? No final eu vou falar um pouquinho como é que funciona a logística, né? Porque, por exemplo, a Geórgia sempre fica no meio, tá? Porque a Armênia e a Azerbaijão, por incrível que pareça, eles têm as fronteiras fechadas por conta de uma guerra entre os dois países. Então, sempre que você quiser fazer os três países, você tem que deixar a Geórgia no meio e começar ou pelo Azerbaijão ou pela Armênia, tá? Mas toda essa logística eu vou falar para vocês mais no final. Vou falar também sobre a questão do Covid, como é que está nos países lá no final. Então, no começo eu vou falar de cada um dos países, vou falar algumas curiosidades, e aí depois a gente começa falando dos destaques turísticos mesmo, as cidades, as atrações turísticas de cada um dos países, tá? Esses três aqui embaixo são os DMCs, né, os operadores locais que eu represento, tá? Então, a Georgica Travel na Geórgia, a Armentur na Armênia e a GeoTravel no Azerbaijão, e eles trabalham em conjunto, né? Então, eles oferecem esses pacotes em conjunto para a Mondiale. Então, deixa eu mudar a tela aqui. Porque não está me deixando mudar a tela, que beleza. Agora sim. Vamos lá. Tá, pronto, vamos lá. Bom, então começando pela Geórgia, né? Muita gente fala, a Geórgia não é um estado dos Estados Unidos, né? Não, é também, né, gente? Mas Geórgia é um país que fica na região do Cáucaso. Depois eu vou mostrar o mapa para vocês. Todos esses três países que estão nessa região do Cáucaso, Cáucaso é uma cadeia de montanhas que fica entre a Geórgia e a Rússia, tá? Então, por isso que essa região é conhecida como Cáucaso. Tá? A capital é Tbilisi, tá? A moeda é o lari georgiano, tá? R$1 equivale a 0,56 lares. Eles estão 7 horas na nossa frente, tá? Principais companhias aéreas que voam para lá, a Turkish, a Lufthansa, a Qatar e a Emirates. Tá? Mas, normalmente, depois eu vou comentar também, a melhor companhia aérea para fazer os três países é a Qatar, tá? Porque a Armênia, ela é meio que brigada com alguns países, então não tem muitos voos que vão para a Armênia. Então, a melhor das companhias saindo do Brasil seria a Qatar, para você ou começar pela Armênia ou começar pelo Azerbaijão, tá? Não precisa de vacina, não precisa de visto. O custo, eu vou falar bem geral, né? Claro que tem refeições mais caras e mais baratas, mas por volta de $20 por refeição por pessoa, tá? Isso para vocês terem uma ideia de custo. Eletricidade 220 volts e a religião é o cristianismo ortodoxo. Bom, algumas curiosidades, depois eu começo a falar dos destinos dentro da Geórgia, né? Então, 75% do país está coberto de montanhas e 18% ainda é ocupado pelos russos, tá? Tem duas regiões dentro da Geórgia que são ocupadas pelos russos. 30% do país está na Ásia e 70% do país está na Europa, tá? Os três países, eles são uma parte na Ásia e uma parte na Europa. Então, é muito daquilo que o Edinho estava falando da Rota da Seda, né? Os três países fizeram parte da Rota da Seda, tem até algumas atrações que eu vou falar, turísticas, que fazem parte dessa história da Rota da Seda. Eles têm 3,7 milhões de habitantes e 1,5 milhão fica na capital, tá? Fronteiras com Rússia, Turquia, Armênia, Azerbaijão e o Mar Negro. País super seguro para turistas, os três países são bem seguros para turistas. E na Geórgia foi que o vinho nasceu, tá? Isso está provado cientificamente, tá? Não se descobriu nenhum outro país do mundo onde o vinho tenha surgido antes da Geórgia. Então eles calculam que entre 8.000 e 5.000 a.C. já existia o vinho por lá. Eles têm um método tradicional de produção de vinho, que depois eu vou explicar um pouco mais para vocês, onde eles enterram esses jarros que chamam kiveri, tá? E isso faz parte do patrimônio da Unesco também, tá? Esse método tradicional. O nome do país, para eles, chama Sakartvelo, tá? Ninguém sabe disso, né? Mas é chamado de Geórgia
porque eles têm uma devoção muito grande para o São Jorge. Tá? Então, internacionalmente é conhecido por Geórgia, mas internamente conhecido como Sakartvelo. Tá? Melhor época para viajar. Na verdade, seria de maio a outubro, tá? Mas julho e agosto acaba ficando muito quente. Então, a gente sempre recomenda maio, junho e setembro, tá? E comecinho de outubro, por conta da colheita das uvas também. Tá? Então, essa época é muito legal, né? Então, de final de setembro, começo de outubro, para a gente ver a colheita da uva no país. O alfabeto georgiano, como vocês podem ver aí, é muito diferente, né? Parece uns desenhos, as letras, e eles têm 33 letras, como vocês podem ver aqui nessa figurinha aqui embaixo. Bom, a capital, que é Tbilisi, tem uma das melhores vidas noturnas, tá, da Europa Oriental, assim como Belgrado e Berlim, é uma curiosidade para vocês. E é um país ótimo para a gente comprar relíquias do período soviético, né? Porque tanto a Geórgia, quanto a Armênia, quanto o Azerbaijão, eles foram dominados tanto pelo Império Russo, quanto pela União Soviética, tá? Eles só se tornaram independentes quando o Muro de Berlim caiu, e aí sim eles se tornaram um país independente da União Soviética, tá? Então tem essa Dry Bridge que, em Tbilisi, que é um ótimo local para a gente comprar essas relíquias e vale a pena pechinchar por lá. O país tem mais de 100 castelos e fortes, tá? Vocês vão ver que eu vou falar muito de castelo, de igrejas aqui na Geórgia. E somente tem 2 ou 3 guias que falam português, tá? Então, se você precisar de um guia para um grupo, né? Normalmente são mais grupos que vão para esses países, né? Principalmente aqui do Brasil, né? Dificilmente está indo um passageiro que vá num casal ou 2 casais, né? Muito mais se viaja em grupo para lá. Então, para ter esse guia falando português, precisa reservar com bastante antecedência, mas muitos guias que falam espanhol. Bom, como eu falei para vocês, né, fez parte do Império Russo e da União Soviética e ficou independente em 91. Eles têm muitos shows de música e dança folclórica, é um povo muito feliz, muito receptivo. Os táxis funcionam super bem e são baratos, né? Como o Edinho falou, são países que têm ótimo custo-benefício. E importante, né? Nas igrejas é sempre bom manter o respeito, né? Então as mulheres sempre devem cobrir os cabelos com algum lenço, com alguma echarpe, né? E usar roupas largas, né? E que passem dos joelhos, né? Ou seja, não pode ir com uma saia muito curta, com um short, tá? E os homens também. Os homens não podem usar bermudas, tá? Melhor ir de calça, tá? E não podem usar também bonés ou blusa, camiseta regata. Aqui o mapa, então, como vocês podem ver, a Rússia, né? Aqui em cima. Então, toda essa área na fronteira com a Rússia está a cordilheira que é chamada de Cáucaso. Então, por isso que essa região é chamada de Cáucaso, tá? Então, aqui embaixo, Armênia e Azerbaijão, os países da fronteira é fechada, então sempre você tem que ir do Azerbaijão para Geórgia, da Geórgia para a Armênia ou vice-versa. Eu vou falar a Geórgia é o país que tem mais atrações dos 3, tá? Normalmente, num roteiro entre os 3 países, é o país onde a gente vai ficar mais tempo, tá? Então, vou falar muito de Geórgia, tá? Vou falar da capital, aqui de Tbilisi, que está aqui no meio. Vou falar aqui de Kazbek, que está no norte, bem perto da cordilheira. Vou falar da região aqui no leste, que é a região vinícola do país. Vou falar de algumas cidades que ficam nas cavernas aqui nessa região. Vou falar da praia, né? Eles têm o Mar Negro aqui, então a cidade de praia deles é aqui Batumi. Essas 2 regiões aqui, ó, essa aqui que vocês estão vendo aqui e essa aqui da esquerda, são as regiões ainda dominadas pelos russos, tá? Então, vou falar de bastante coisa aqui para vocês. Então, começando pela capital, né? A capital da Geórgia desde o século V, Tbilisi, né? Foi fundada, na verdade, a cidade no século IV pelo rei da época, né? Agora vai vir um monte de nome difícil, não são todos que eu vou conseguir falar, tá, gente? E no local tem muitas fontes termais de água mineral, tá? No século XII, era um dos mais importantes centros políticos do Oriente Médio e foi uma parada-chave na Rota da Seda, né? Porque, como eu falei, os 3 países ficam bem na fronteira entre Europa e Ásia. O nome da cidade, né, no idioma deles, significa cidade quente, e essa história aqui que eu coloquei aqui, eu vou contar para vocês, né? Quando esse rei Vakhtang Gorgazali estava na época, estava caçando, né? Então ele tinha um falcão que era dele, que ajudava ele a caçar, né? Então ele soltou o falcão
e o Falcão foi pegar um fazão. E dizem que o Falcão e o fazão começaram a brigar, né, e saíram da visão do rei. E quando eles acharam, os dois estavam cozidos na água quente da região, tá? Então, por isso que chama de cidade quente, tá? Em alguns lugares a água tem mais de 50 graus, tá? E por conta dessas águas quentes, ele mudou a capital aqui para Tbilisi no século XV, tá? É uma história que conta, ninguém sabe se é verdade ou não, mas é uma curiosidade da cidade. Aqui algumas fotos, né, que vocês podem ver. Bom, cidade antiga, né, é conhecida pela diversidade de culturas, né, devido à Rota da Seda, muitas nacionalidades passaram por aqui, tá? Então tem mesquita, tem igreja armênia, tem igreja católica romana, né? Então tem de tudo um pouco aqui, e eles têm essas casas com essa varanda, né, de madeira, que é muito típica, tá? Tanto no centro aqui, quanto aqui nas montanhas, tá? Isso aqui é muito típico, é legal visitar uma casa para ver como é que funciona. Bom, algumas atrações turísticas, você tem a Fortaleza de Narikala, tá? O nome significa pequena fortaleza. Não está aparecendo nada. Não está aparecendo? Vocês estão vendo aí? Não, como é que tá? sim, estamos vendo. Eu acho que acabou saindo um som externo aí. Mas aqui a gente está vendo a fortaleza assim, meu caro. Ah, então beleza. Bom, é a fortaleza mais antiga do país, tá? Do século IV, quando foi fundada a cidade, e tem vista tanto para a cidade e para o rio, né? Que eu mostrei o rio na foto anterior para vocês, tá? E um terremoto destruiu boa parte dela, né? E a gente sobe lá de teleférico, tá? Então, à noite tem essa visão super bonita da cidade, eles iluminam a fortaleza. Então, é uma das atrações lá de Tbilisi. Tem essa Ponte da Paz. Deixa eu tirar isso aqui que está me atrapalhando aqui um pouco. Você pode minimizar ele. Ele não fecha o Teams não, se você minimizar isso aí. Aí no cantinho. Só um minutinho que agora. Aí. Ele foi ali para baixo agora. Pode fechar. Show, beleza. Bom, então a Ponte da Paz ela foi construída em 2010, né? Uma ponte super bonita, super moderna, né? Tem 150 metros, né? E um fato interessante, ela tem um show de luzes à noite, né? Porque ela tem vários LEDs, né? Então vai mudando as cores da ponte, é muito bonito. Mas uma coisa interessante é que o presidente novo, como não foi ele que construiu, ele queria tirar essa ponte, né? Para não lembrarem do presidente anterior. E aí fez um referendo, mas a população gosta tanto da ponte, né? Porque é uma atração turística, que resolveu manter a ponte, tá? Então, uma das atrações também aqui de Tbilisi. Praça da Liberdade, tá? Aqui fica a prefeitura, né? Ela fica no final da Avenida Rustavelha, essa avenida é a mais importante da cidade, tá? E ela teve esse nome pela primeira vez em 1918, tá? Porque assim, quando terminou o Império Russo, eles tiveram alguns anos de liberdade, e aí veio a União Soviética e tomou conta deles de novo, tá? Então ficou sendo chamada de Praça da Liberdade nesse pequeno período que eles tiveram de liberdade em 1918. Em 2006, existia uma estátua de Lenin, onde está essa estátua de São Jorge, eles tiraram e aí sim colocaram a estátua de São Jorge, porque São Jorge é muito importante lá para o país. Bom, Abonotubani, tá? Que é o distrito de banhos termais, isso aqui é uma coisa muito legal que tem ali na capital. Tá? Então foi aqui que o rei, toda aquela história do rei aconteceu, né? Que o falcão dele caiu junto com o fazão e ficaram cozidos. E até hoje, principalmente no inverno, os turistas visitam aqui, tem alguns banhos super famosos, que eles fazem massagem, eles fazem um banho de esfoliação na gente, e a gente faz como se fosse uma sauna por lá. Tá? Então isso é uma atração muito famosa até hoje para os turistas. Então vocês podem ver aqui na foto, né, os tetos, né, dessas casas de banho aqui na foto em cima aqui do lado direito. O Museu Nacional, né, que tem uma coleção muito rica, né, com uma exposição desde a era paleolítica, né, para quem gosta, e a Avenida Rustavelli que eu mostrei para vocês, que tem 1,5 km e a mais importante da cidade, né? Então você tem o Teatro da Ópera, lojas, o Parlamento, então ela é muito famosa. Bom, alguns outros pontos de interesse da cidade. Essa Mesquita Juma, ela é muito interessante porque ela junta as duas
os dois segmentos, né, de muçulmanos, né, os xiitas e os sunitas. Então, não são todas as mesquitas do mundo que eles rezam juntos, né? Então, aqui é uma das poucas do mundo onde você vai ver isso, né? Essa igreja aqui de Metec do século XIII, né, o Parque Henrique, com palácio presidencial. Essa aqui é uma casa de música, tá? Muito bonita, muito moderna também. Esse aqui é uma estátua que tem lá no alto da montanha, bem perto da fortaleza que eu mostrei para vocês. Tem um teleférico para lá também. Cartres Deda, que é conhecida como a mãe da Geórgia, né? Então, numa das mãos ela tem o vinho, né, que é para receber os visitantes, mas se os visitantes vierem querer brigar, ela tem uma espada nas mãos também, tá? Torre do Relógio, né? Essa torre toda torta aqui, é bem interessante, fica no centro também. O Teatro de Marionetes aqui, que é bem interessante. O MoMA, né? O Museu de Arte Moderna, que é bem famoso, de Tbilisi. Essa igreja do século VI, que é a mais antiga do país. E a Catedral de Sione, que é uma das mais importantes para os georgianos, tá? Do século XIII. Bom, agora saindo um pouco de Tbilisi, tá? Vou mostrar várias cidades que você consegue fazer um bate-volta, tá? Um tour de dia inteiro. Então você tem esse complexo de mosteiros de Davi Gareja, que fica bem na fronteira com o Azerbaijão, tá? Então é muito bonito, tem essas pinturas, né? Todas feitas aqui no século VI, tá? E todos esses mosteiros foram esculpidos na pedra, tá? Então é muito bonito, muito interessante, fica a 60 quilômetros só da capital. E uma coisa interessante é que um deles, né, são 4 mosteiros lá, e esse de Ubadno, ele fica já no Azerbaijão, e antigamente era possível visitar, você podia já cruzar a fronteira e visitá-lo. Mas teve uma vez que o presidente da Geórgia esteve por lá sem avisar o presidente do Azerbaijão. Então causou meio que um probleminha entre os dois países. Então o Azerbaijão fechou a fronteira ali. Então você só consegue visitar se você estiver no Azerbaijão. Tá? Então é uma pena, porque eles ficam muito próximos um do outro. Mas como ele está bem na fronteira, o Azerbaijão fechou e só visita quem estiver no Azerbaijão. Bom, Mizreta, tá? Essa aqui era a antiga capital do país, tá? Antes de Tbilisi. Então, ela começou no 2º milênio antes de Cristo, uma cidade muito antiga, né? E é o local do nascimento e um dos centros mais vibrantes do cristianismo ortodoxo na Geórgia, tá? Ela foi declarada como cidade santa, tá? Em 2014, pelos georgianos, e fica a 20 quilômetros só de Tbilisi, muito perto, né? Como eu falei para vocês, a capital mais antiga do país e é patrimônio da humanidade da Unesco. O Mosteiro Jvari, que fica aqui no alto da montanha, o mosteiro ortodoxo do século VI, que também é patrimônio mundial da Unesco, tá? E é uma das únicas igrejas georgianas medievais que sobrevivem até hoje, tá? Dizem que ela foi construída no local onde havia uma cruz de madeira para celebrar essa conversão do país para o cristianismo, tá? Então, patrimônio da humanidade. Vocês vão ver que não tem muitos aqui na Geórgia, mas tem alguns muito importantes. Essa catedral, né, o nome já é difícil de falar, né, Svetskovelli, tá? Aqui é muito importante essa catedral, tá? Então tem várias coisas que eles dizem que há no local, mas ninguém sabe da veracidade dos fatos, né? Então dizem que o manto que Cristo usou antes de ser crucificado está enterrado aqui, ninguém sabe se é verdade ou não, mas é uma das principais igrejas ortodoxas do país, tá? Essa estrutura que a gente vê hoje em dia foi construída entre 1010 e 1029, mas dizem que ela começou a ser construída desde o século IV, tá? E dizem também que o rei da época mandou amputar a mão do arquiteto, coitado, né? Para que nunca mais ele desenhasse algo tão belo. E também dizem que há um pedaço da cruz de Jesus no local, né? Também não se sabe se é verdade ou não. Gori, também uma cidade famosa, né, conhecida por conta dessa fortaleza que tem aqui no alto da montanha, e também por ser o local de nascimento de Stalin, né? Stalin, o famoso líder russo durante a Segunda Guerra Mundial, então tem todo um museu dedicado a ele aqui na cidade. Agora eu vou falar de 2 cidades que ficam encravadas nas montanhas, né? Cidade de cavernas. Então, uma é Uplisik, tá? Esse K, ele é meio som mudo na língua deles, tá? O Plitsir, que eles falam, na verdade. Então, uma cidade das cavernas que é do século VI a.C.,
e foi uma das cidades mais importantes da Europa e da Ásia no seu tempo. Muito engraçado, né, gente? A gente vê essas cavernas, né, e vê as cidades de hoje em dia e pensar, né, chegou a ter 20 mil habitantes no auge, então são muitas cavernas mesmo, tá? É feito de um material que é muito fácil de escavar, então tinha farmácia, teatro, né, uma igreja do século IX, tinha um local para rituais pagãos também, e o nome, né, significa forte de Deus. E o primeiro rei da Geórgia foi coroado aqui no local e foi destruído por um terremoto. Vocês vão ver que várias atrações da região foram destruídas por terremotos nessa região do Cáucaso. Fica a 10 quilômetros de Gori, que é a cidade que eu falei anteriormente. Várzea, que é uma cidade muito famosa de cavernas também, são 13 andares de cavernas, então tem muita coisa para se visitar aqui, tá? Lembra muito a Capadócia, tá? Aquelas, não sei se alguém já esteve na Capadócia, aquelas igrejas que a gente visita dentro das cavernas, e foi fundada pela Rainha Tamara. Na verdade, não é Rainha Tamara, é Rei Tamara, tá? É muito engraçado, porque essa mulher ela foi tão importante para eles que eles chamavam ela de Rei Tamara e não Rainha. Tá? Em 1185, mas os persas invadiram em 1551, tiraram todos os ícones, né, que estavam lá dentro e acabaram com a vida do mosteiro. Tá? Então tem capelas, quartos, salas de reuniões, adega de vinho, igreja, etc. Aqui algumas paradas que a gente faz, né, no caminho. Então tem essa fortaleza de Kertsvisi, tá? Que é importante também, como eu falei para vocês, tem vários castelos aqui na Geórgia, né? Essa cidade aqui de Akaltsiri também, que é uma cidade muito interessante, onde todas as religiões convivem bem juntas. Então você tem católicos, judeus, armênios, ortodoxos, cristãos, muçulmanos. Então eles vivem de forma pacífica e você tem esse castelo aqui no alto da montanha. E Borjomi, que é uma cidade que a gente usa muito como cidade para uma parada, né? Então a gente está viajando pelo interior do país. É uma cidade que é muito famosa pela água mineral deles, tá? E a gente usa mais como uma parada antes de seguir rota dentro da Geórgia. Esse castelo é muito famoso também, tá? O Castelo Ananuri, fica a 70 quilômetros somente da capital, um dos monumentos mais bem protegidos do país, tá? E fica junto ao reservatório, esse reservatório de água, como se fosse uma represa, né? Foi construído pelos russos em 1980 para abastecer Tbilisi. Tá, e lá dentro tem essa igreja da Assunção, que também tem esses lindos afrescos, né, que vocês podem ver aqui na foto. Várias das igrejas lá da Geórgia têm esses afrescos muito antigos que estão super bem visíveis até hoje. Bom, seguimos para o norte do país, tá? Kazbek. Kazbek é essa cidadezinha que fica aqui embaixo, ó, no pé dessa montanha, que é uma das montanhas mais altas do país. Monte Kazbek tem 5.047 metros, gente. É muita coisa, né? Então, a rodovia que segue até lá chama Rodovia Militar da Geórgia, tá? Então, uma estrada histórica que segue até de Tbilisi até as montanhas do Cáucaso, né? O nome dessa cidade, né, o nome oficial dessa cidade de Kazbek é Stepantsminda, tá? Mas todo mundo conhece como Kazbek. Fica na frente, né, do Monte Kazbek. E tem essa igreja aqui que é super famosa, porque dessa igreja você tem essa vista maravilhosa para o monte, né? Então essa igreja chama Igreja da Trindade de Gerget, tá? Do século XIV, fica numa montanha que está a 2.170 metros de altura, tá? Então é 1h15 de caminhada, ou dá para ir de carro, né? Em 2018 eles finalizaram uma estrada que você consegue ir de carro agora, e é interessante que ela fica tão bem escondida nas montanhas, que lá no passado, quando tinha alguma coisa de ter alguma guerra, as cidades que ficavam ali embaixo traziam os tesouros para essa igreja, porque os invasores não conseguiam achar, tá? Então, isso é um fato interessante dessa igreja. Bom, agora a gente vai para o leste do país, uma região que chama Kaket, tá? É a principal produtor de vinhos do país, essa região. E a cidade mais famosa, Sinjarri, ok? Que é uma cidade conhecida, considerada a cidade mais romântica do país, tá? Então, é uma cidade que fica a 100 quilômetros só de Tbilisi, as distâncias são bem pequenas ali dentro da Geórgia. É uma cidade que está cercada por muralhas medievais, né? Então tem vistas muito lindas para as montanhas do Cáucaso e tem muitas vinícolas, como eu falei, essa região é muito importante pelas vinícolas aqui.
De novo, né, vários mosteiros, né, então você tem esse mosteiro e a Catedral de Alaverde, você tem Grêmio também. Grêmio é uma cidade que já foi capital desse reino de Caquete, né, chegou a ter 100 mil habitantes, era uma cidade muito importante na Rota da Seda, mas os persas também acabaram com a cidade aqui, tá? Então não sobrou muita coisa, né? A gente consegue só ver, né, esse campanário, castelo, adega, os templos religiosos, mas não sobrou muita coisa do que era a cidade quando tinha 100 mil habitantes. Sinandali, isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui é uma casa que até hoje a gente visita muito, porque ela representa muito como era uma casa antiga na Geórgia, tá? Então esse príncipe aqui, Alexander Shavadze, que foi também um dos poetas mais importantes do país, ele transformou essa propriedade que ele herdou do seu pai na vila de Sinandali em um centro cultural e intelectual do país, tá? Isso aqui é muito legal porque tem jardim, né? Tem essa casa que é o memorial e tem uma adega que é muito interessante, que eles descobriram essa adega só em 2008, fazendo reformas na casa, né? E descobriram 16 mil garrafas de vinho lá, né? Que até hoje estão lá. Então descobriram o primeiro vinho que foi engarrafado na Geórgia, tá? Em 1841, e tem uma garrafa de lá de 1814 também, que é de um outro país da Europa, né? Então tem esses vinhos super antigos e a gente visita também essa propriedade. Bom, aqui mostra um pouquinho como eram feitos os vinhos, né? Que esse processo é patrimônio cultural da Unesco. Não chama de kiveri, né? Kiveri são esses jarros, né? Esses jarros de vasos, né? Gigantes de barro. Então eles jogavam tudo aqui dentro, não só o suco da uva, mas jogavam também as sementes, a casca. Então, é um processo muito similar ao dos outros países, mas a diferença é que tem a casca e as sementes também. Então, por isso que você tem um sabor diferente, e eles enterram esse vinho no solo. Como vocês podem ver aqui na foto, fica enterrado, tá? E o vinho é tirado depois de 9 meses, tá? E uma outra coisa interessante, como o vinho fica dentro desse jarro de argila, não entra nada de fora, tá? Então, você não tem aquela coisa de ter um cheiro de, sei lá, laranjeira, um cheiro das plantas locais, assim, né? Que hoje a gente toma um vinho, a gente tem, esse aqui tem um pouco, você sente o sabor de, sei lá, de uma fruta e assim por diante. Então é muito puro mesmo o vinho da Geórgia. Bom, Kutaisi é uma cidade famosa também, tá? Tem o Mosteiro Gelati, a Catedral de Bragati também, tá? Então esse Mosteiro Gelati, que está aqui do lado esquerdo, né, foi fundado pelo mais famoso rei georgiano, que é o Davi, o construtor, no século XII, tá? E tem vários murais muito bonitos, super bem conservados, também é patrimônio cultural da Unesco, tá? E a Catedral de Bragati é uma das obras-primas da arquitetura, né? E também é patrimônio cultural da Unesco, tá? Então essa catedral aqui de baixo. Nessa cidade também é legal visitar esse bazar aqui, que é um mercado da cidade, como qualquer mercado antigo de uma cidade, e possui um mural soviético também. Bom, na parte das praias, né? Então, aqui no Mar Negro, Batumi é a cidade mais importante, é uma cidade bem interessante, lembra um pouquinho Dubai, um pouquinho Baku, no Azerbaijão, né? Tem essas construções meio diferentes aqui. Segunda maior cidade do país, então todo mundo que vem no verão aqui para a Geórgia vai para Batumi, tá? Então tem cassinos excelentes, bares, casas noturnas, excelentes hotéis, chamada de Las Vegas do Mar Negro, né? Então tem essa parte dos golfinhos, né? O dolfinário, que é muito legal, principalmente para as crianças, né? Essa Praça Batumi, que é muito bonita, ela foi construída em estilo italiano. Praça Europa também, que já é uma praça mais antiga, né? Tem um relógio astronômico, e nesse relógio tem umas torres que eles dizem que lembram os castelos da Disney, e essa torre que eles construíram chama Torre Alfabeto. Então aqui, ó, tem o formato de DNA, né? Essa parte que está em volta da torre, e você tem todas as letras, né? As 33 letras do alfabeto georgiano, tá? Então você tem um restaurante e um mirante lá em cima. Bom, Jardim Botânico também, um dos maiores do mundo, tá? Ele foi inaugurado em 1912, né? Durante o domínio aqui do Império Russo, tá?
tá? Então, um dos maiores do mundo, muito bonito, para quem tiver tempo, vale a pena visitar lá em Batum, tá? Última região que eu vou falar aqui da Geórgia, tá? Antes de entrar nos outros países, essa região já não é tão visitada, tá, gente? Pelos brasileiros, porque você fica um pouco mais distante das outras zonas, tá? As outras zonas sempre estão bem mais perto de Tbilisi, então essa zona aqui é um pouco mais afastada, então não é tão visitada, mas também é patrimônio da Unesco, por isso que eu gosto de falar dela, tá? Então é uma região que nunca foi invadida por povos estrangeiros, tá? Ela fica bem perto da cordilheira também. E, na verdade, eles nunca foram invadidos, mas a população local guerreava muito entre si. Então, aqui eles têm centenas dessas casas-torre, como vocês podem ver, né? Aqui também, que eram casas que, além de ser uma residência, era utilizada também para proteger quem morava nela, né? Então, são 4 vilas, né? Aqui essa chama Ushguli, tá? Então, um conjunto de 4 vilas, está a 2.100 metros de altitude e fica no pé do Monte Shkara, né, que é a terceira mais alta montanha da Europa, com 5.200 metros. E também uma cidade que fica na região de Svanete, Mestia, tá? Fica a 1.500 metros de altitude e normalmente é usada como base, tá? Quem quiser conhecer toda essa região, se hospeda aqui e vai conhecendo as cidades próximas, né? Então, a parte de paisagem é muito bonita aqui, você tem os glaciares, os lagos, as montanhas, né? Tem esse teleférico aqui que leva até o Monte Zurud, que é uma vista sensacional. E para quem gosta de museu, né? Tem esse Museu de História e Etnografia, que é pequenininho, mas super completo. E essa igreja de Lagami também, do século XV, tem lindos afrescos tanto na parede quanto no teto. Bom, um pouquinho da cozinha georgiana, né? Para quem gosta de experimentar comidas diferenciadas, né? Aqui vários pratos deles. Então, eles usam muito carne bovina, cordeiro, porco, frango, peixe, usam de tudo um pouco, né? Queijo, berinjela, nozes, avelãs, romãs, feijão, pimentão, tá? Então, alguns dos pratos típicos aqui populares na Geórgia. Gente, eu estou falando um pouco rápido, porque 3 países para falar em 1 hora, vocês sabem que é complicado, né? Mas Armênia e Azerbaijão têm menos atrações, então vai ser um pouco mais rápido. Bom, Armênia, capital Yerevan, a moeda é o dran armênio, tá? R$1 equivale a 90, mais ou menos, drans. Fuso horário também, 7 horas a mais que o Brasil. Principais companhias aéreas que voam para lá, a Qatar, a Fly Dubai e a Air France, tá? Mas como eu falei antes, melhor jeito de ir para essa região com a Qatar, porque voa tanto para a Armênia quanto para o Azerbaijão. Não precisa de vacina, não precisa de visto também. O custo é bem similar à Geórgia, tá? Então mais ou menos $20 por refeição, por pessoa. Eletricidade 230 volts. E aqui uma curiosidade, né? Foi o primeiro país cristão do mundo, tá? Então, no ano de 301, foi o primeiro país que se declarou como cristão, né? Hoje eles chamam de Igreja Apostólica Armênia ou Igreja Armênia Gregoriana, né? Chamam das duas maneiras. Então, assim, eles têm o próprio líder deles, eles não consideram o Papa como líder deles, tá? E o Natal ele é comemorado no dia 6 de janeiro. População 3 milhões de habitantes, né? Isso é 1/3 da população vive na região da capital, né? Isso é uma curiosidade dos 3 países, né? Normalmente as populações das ex-repúblicas soviéticas a maioria da população moram na capital porque é onde tem mais oportunidade de trabalho, né? Então o continente chama Eurásia, né? Porque eles ficam bem no meio da Europa com a Ásia, né? Fronteiras, né? Turquia, Geórgia, Azerbaijão, Irã e esse enclave, né, de Nakhchivan, tá, que pertence ao Azerbaijão. Isso é muito engraçado também. O Azerbaijão ele tem 2 territórios assim, né? Então a Armênia fica bem no meio entre esse enclave e o território do Azerbaijão. Melhor época de maio a outubro, tá? E eles se consideram descendentes de Noé por conta do Monte Ararat, né, que tem 5.137 metros, mas hoje em dia fica no território turco, né? Lenin, lá no final da Primeira Guerra Mundial, deu de presente o Monte Ararat para a Turquia, tá? Então ele é muito sagrado para a Armênia, mas o Lenin fez uma sacanagemzinha e deu para a Turquia, então hoje os armênios não podem visitar o Monte Ararat, tá? Mas ele é visto de muitos pontos do país porque ele fica muito perto da fronteira. Os tapetes armênios são de excelente qualidade, alguns dizem que são os melhores do mundo, tá? Porque somente lá
eles fazem com 2 nós, né? Não sei explicar isso muito bem, mas nenhum outro país do mundo eles fazem com 2 nós. E os mais antigos têm mais de 2.000 anos. Bom, uma história triste, né, do país. Na verdade, o país passou por várias histórias tristes, né? Mas essa foi com certeza a mais triste. Existiu um genocídio de 1915 a 1923, causado pelos turcos otomanos, né? Onde morreram mais de 1,5 milhão de armênios, né? Então, eles matavam todos os homens e fizeram as mulheres e as crianças andarem por 1.000 quilômetros até o deserto da Síria. Tá? Isso causou a diáspora da população, foi mais ou menos similar com o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, hoje existem 12 milhões de armênios pelo mundo. Tá? Muito mais armênio do que na própria Armênia. Né? E dizem que a religião foi o principal motivo. Tá? Então, eles queriam matar todo mundo por conta da religião. E até hoje as fronteiras entre a Turquia e a Armênia estão fechadas. Tá? Então, isso faz com que a Armênia seja o único país do mundo que tenha 2 fronteiras fechadas. Nenhum outro país do mundo tem. Então, eles têm a fronteira com o Azerbaijão e a fronteira com a Turquia fechada. O alfabeto deles também é diferente, tá? Tem 39 letras, foi inventado em 405 d.C. e também é patrimônio cultural da Unesco. Várias famílias, né, famosas de armênios pelo mundo. Então, você tem a família Kardashian, né, a famosa família Kardashian nos Estados Unidos, que é a Armênia, a família da Cher é a Armênia, e aqui no Brasil, né, a família da Araci Balabanian e do Stefan Ersessian são armênios também, tá? O conhaque armênio, eu vou falar sobre ele durante a apresentação, um dos melhores do mundo, tá? E a dança nacional deles é chamada de Koshari e existe há mais de 1.000 anos. Mais algumas curiosidades aqui. Dizem que quando as águas, né, do grande dilúvio, né, que Noé, quando ele fez a Arca de Noé, quando elas começaram a baixar, o Noé plantou vinhas no atual território da Armênia, né? Então, isso é uma coisa que eles contam por lá. E em uma caverna que fica ali próximo, que chama Arenium, foram encontrados fragmentos de vinho de 6.000 anos atrás. Então, essa caverna é considerada a adega mais antiga do mundo. Tá? E na mesma caverna eles encontraram o sapato mais antigo do mundo, que tem 5.500 anos, e fica nesse Museu de História Nacional, que fica na capital, né? E que tem mais de 400.000 objetos desde o período paleolítico, incluindo esse sapato que eu falei para vocês. Romã é o fruto mais famoso da Armênia, tá? Plantado no local desde 1000 a.C. Tá? O país, juntamente com os outros, né, se tornou independente da União Soviética em 91, e a mesma coisa que eu falei na Geórgia serve aqui para entrar nas igrejas também, tá? Então, as mulheres têm que cobrir os cabelos, né? Usar roupas largas e que passem dos joelhos, e os homens não podem usar bermudas, bonés ou regatas, camisetas regatas, né? Aqui o mapa da Armênia. Então, vocês podem ver, ó, aqui você tem o Azerbaijão, essa parte aqui de baixo também pertence ao Azerbaijão, né? Vê que coisa louca isso, né? E essa região aqui, Nagorno-Karabakh, é uma região de conflito, né? Na verdade, hoje está em paz, eles estão em negociações, mas existiu uma guerra, por isso que eles têm a fronteira fechada até hoje. Então, assim, os países de fora, né, reconhecem essa região como pertencente ao Azerbaijão, mas a maioria da população que mora aqui é armênia, tá? Então, apesar dos países reconhecerem como Azerbaijão, quem mora aqui é armênio, tá? Então tem essa confusão, eles ainda discutem até hoje quem que vai ficar com essa região. Então aqui você tem Yerevan, tá? E depois eu vou falar de várias cidades que a gente vai ver por aqui. Então, falando de Yerevan, né, a capital, a maior cidade do país, foi fundada em 782 a.C., uma das cidades mais antigas que está continuamente habitadas no mundo. Tá? Outras cidades mais antigas acabaram sendo destruídas, não estão mais habitadas, então Yerevan é uma das que está mais continuamente habitadas no mundo. E o nome vem da palavra Yerevats, tá? Que significa, no idioma deles, apareceu, que foi o que Noé disse quando as águas do dilúvio baixaram. Então ele falou Yerevats, então por isso a cidade chama Yerevan. Aqui ao fundo o Monte Ararat, tá? Como vocês podem ver, muito perto de Yerevan. Aqui algumas atrações da cidade, então você tem o Matenadaran, tá? Que significa depósito de livros, um orgulho da cultura armênia, tá? Foi aberto em 59 e possui a maior coleção de manuscritos antigos do mundo, tá? Então são mais de 17.000 em várias línguas, como russo, japonês, grego, latino, hebreu.
Tá? Tem a Praça da República também, que era conhecida como Praça Lenin, né, no período da União Soviética, e hoje é a principal praça da cidade, né? Então você tem a Casa do Governo, Museu de História, Galeria Nacional, né, dois edifícios, né, um hotel. Então tem muitas coisas ali na região, vários cafés também, e à noite nessa fonte aqui tem um show de luzes e dessas fontes de água. Esse cascade aqui é uma coisa muito interessante, tá? Uma escadaria que tem 572 degraus em 5 níveis, tá? Ela liga o centro da cidade até algumas áreas residenciais, mas até hoje ela não terminou de ser construída, tá? Ela começou a ser construída em 71, mas não foi terminada ainda. Mas é como se fosse uma galeria de arte a céu aberto, tá? Você tem esculturas, por exemplo, de Botero aqui, entre outros escultores famosos, e eles têm shows de música clássica, de jazz aqui. Então é uma região muito legal, tem vários jardins bonitos também, uma região para descansar, para bater papo e ver as obras de arte também. Esse aqui, né, o Complexo do Genocídio Armênio, é um museu triste, né? Então, o Memorial Oficial da Armênia, dedicado ao genocídio, né, construído em 1967, essa torre que vocês veem no meio simboliza o Renascimento, e essa outra parte aqui é como se fosse uma ferida aberta, né, no coração dos armênios, e todo dia 24 de abril o local fica lotado, porque marca o início do genocídio. Tá? Então a população vem aqui deixar flores e tudo mais. Tá? A Turquia até hoje não reconhece esse genocídio, ela fala que as mortes foram culpa da Primeira Guerra Mundial. Tá? Eles falam que o país estava em guerra, então eles mataram por conta da guerra e não simplesmente por conta da religião. Mas o Brasil reconhece o genocídio armênio como genocídio mesmo. Aqui uma outra estátua, né? Mãe Armênia, tá? Fica num parque que chama Victory Park, tá? 51 metros de altura, tá? Um museu militar na base, e ela simboliza a paz, né? Mas por meio da força. Tem uma espada aqui também, e também foi colocada no lugar de uma estátua de Stalin, né? Então as estátuas de Lenin e de Stalin, né, que existiam muito nesse país, caíram todas e eles colocaram outras no lugar. A Opera House, tá? Que foi construída, começou a ser construída em 1933, tá? Em 1937 ganhou o prêmio de melhor arquitetura soviética da época. 1.200 lugares, né? Um dos marcos arquitetônicos do país, e tem esse Lago dos Cisnes, que fica bem próximo, que é bem bonito também, e alguns cafés na região. Agora o conhaque, né? O famoso conhaque da Armênia, que é famoso mundialmente, né? Então eles chamam de Ararat Brandy Factory, né? Brandy também é conhecido como conhaque. A produção começou em 1887, tá? Produzido com uvas armênias que são plantadas no vale do Monte Ararat, tá? E quando a gente faz a visita, né? A gente tem esse tour de degustação, visita, né? O processo de produção, a área de estocagem. E uma história muito interessante, né? Os conhaques só podiam ser chamados como conhaque se fossem produzidos na cidade de Cognac, na França, né? Como se fosse a champanhe, né? Só pode ser champanhe quando é feito na cidade de Champagne, na França. Mas em 1901, esse conhaque ganhou um prêmio na França, tá? E até hoje é o único fora da França que eles deixam ser chamado de conhaque também. Tá? Eu sei que aqui no Brasil a gente tem alguns conhaques, mas não poderia ser chamado porque não está na cidade de Cognac. Tem um cofre lá com uma garrafa de 1901, tá? Um cofre super bem protegido, mas o mais caro que está à venda, ele custa por volta de R$3.000, tá? E o Churchill, né? O Churchill, que na época da Segunda Guerra Mundial era o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Ele adorava esse conhaque. Então o Stalin, né? Que na época era o presidente da Rússia, dava 400 garrafas por ano para ele de um conhaque que chama Diplomata. Tá? Agora, saindo um pouco da capital, né, de Yerevan, tem o Templo de Garni, tá? Um templo pagão, tá? Então, antes da religião cristã no país, fica a 30 quilômetros da capital e é o único monumento greco-romano sobrevivente na Armênia. Tá? É dedicado ao deus Sol, tá? Você vê várias inscrições romanas no local e foi construído na segunda metade do século I. Tá? Então, quando a religião católica, né, no ano de 301, foi instituída no país, o templo virou uma residência de verão para os reis da época, né? São 24 colunas que representam as horas do dia, e ele desabou durante um terremoto, né, como várias coisas que eu falei para vocês aí, mas foi restaurado na década de 70. Esse mosteiro é muito legal, gente, mosteiro de Gerhard, tá?
ele foi cavado nas pedras, tá? Então eles começaram a cavar de cima para baixo, tá? Uma história muito interessante mesmo, tá? Representa, né, a arquitetura medieval armênia, começou a ser construído no século IV, e aqui foi encontrada uma das relíquias mais importantes da Igreja Apostólica Armênia, né? Que é uma lança, na verdade, gerard significa lança no idioma deles, e foi a lança que o soldado romano pregou na costela de Cristo quando ele estava crucificado. Então dizem que foi guardada aqui, tá? Mas hoje levaram para uma outra catedral que chama Echmiadzin, tá? Que eu vou mostrar para vocês também, tá? Patrimônio da Humanidade da Unesco. A catedral que eu falei para vocês, tá? Então aqui é a matriz da Igreja Apostólica Armênia, como se fosse o Vaticano deles, tá? A primeira catedral construída no país e a mais antiga do mundo, tá? A catedral mais antiga do mundo. Foi construída por São Gregório Iluminador, tá? Entre 301 e 303, quando a Armênia virou, né, o país cristão. E segundo a lenda, né, ele construiu aqui porque ele viu a aparição de Jesus num sonho nesse local. Por isso que o São Gregório construiu aqui. Tá? Então, além da lança que eu mostrei para vocês que estava no mosteiro e trouxeram para cá, dizem que tem pedaços da Arca de Noé e pedaços da cruz onde Jesus foi crucificado. Nada disso provado, né? Aqui nessa foto de baixo é a foto da lança, né, que dizem que foi que o soldado romano pregou, colocou em Jesus quando ele estava na cruz. Esse templo aqui também patrimônio da Unesco, tá? Esse templo que antigamente era uma igreja com 45 metros de pé direito, tá? Construído no século VII, infelizmente foi destruído por um outro terremoto também no século X, e é um dos marcos da arquitetura medieval no país, mas infelizmente hoje a gente só vê as ruínas, tá? Fica a 10 quilômetros da capital de Echmiadzin. Esse mosteiro tem uma história muito interessante também. Vocês veem que todas as fotos têm o Monte Arará, né? Então, o Monte Arará realmente, apesar de não pertencer mais à Armênia, mas ele está praticamente em todas as fotos que a gente tira por lá. Então, fica a 8 quilômetros do monte, tá? É um dos santuários da Igreja Apostólica Armênia, né? E um local de peregrinação. O que aconteceu aqui? Isso aqui era uma prisão no século IV, e o rei, né, da época, prendeu aqui por 13 anos o Gregório, né, que depois virou santo, acusando de pregar o cristianismo. Então ele ficou 13 anos aqui dentro de um poço, tá? A gente consegue visitar esse poço hoje em dia, e ele era alimentado por uma mulher que acreditava nele, acreditava no cristianismo, e graças a ela, que jogava comida sempre para ele, que ele sobreviveu. Tá? E o que aconteceu? Esse rei, na época, ele começou a ter problemas de saúde, tá? E a irmã dele falou que o único que poderia curá-lo era o Gregório. Tá? Então, 13 anos depois, ele mandou tirar o Gregório do poço e o São Gregório curou ele. Tá? E graças a isso, o país virou um país cristão. Tá? Fica a 30 quilômetros da capital. E o nome, né, Khor Virap, significa calabouço profundo. O mosteiro de Noravank, também muito famoso, né, um mosteiro medieval também, fica a 122 quilômetros, fica bem na beira de um penhasco, assim, bem próximo à fronteira do Irã, então tem uma vista impressionante de lá por conta desse penhasco. O Lago Sevan está o segundo lago mais alto do mundo, o lago navegável mais alto do mundo. Tá? Ele só perde para o lago da Bolívia, o lago Titicaca, né, que está no Peru e na Bolívia. Tá? Então fica a 2.000 metros de altitude, tá? E ocupa 5% do território do país. Tá? Tem esse mosteiro, né, o Sevanavank, que fica aqui bem na beira do lago. E durante o período soviético esse mosteiro foi abandonado, como todas as outras igrejas. Tá? Os soviéticos eram ateus, né, então não permitiam que ninguém tivesse religião na época. Esse cemitério é muito famoso. Eles têm essas cruzes, tá? Que chamamos de Kashkar. Kashkar são essas cruzes armênias, tá? Tem muitas espalhadas pelo país, nenhuma é igual à outra, tá? Isso aqui é muito importante para os armênios. Então esse cemitério fica próximo ao lago, né? 95 quilômetros de Yerevan, e é o segundo maior cemitério Kashkar da Armênia, tá? É que o outro cemitério que tinha muito mais foi destruído na guerra com o Azerbaijão, então nesse local a gente vê 1.500 Kashkars, tá? Mas a gente vai ver em outros lugares da Armênia também.
tá? Aqui uma floresta, né, de Dilijan, que é conhecido como Suíça Armênia. Aqui a gente vai dormir, tá? Então, aqui é mais uma cidade de parada também para a gente dormir durante a viagem que a gente está fazendo pela Armênia. Outro mosteiro famoso aqui, o maior complexo monástico medieval do país, construído em 976, tá? 976. Também é patrimônio mundial da Unesco, tá? Então tem 2 igrejas, uma torre com sinos, uma biblioteca, e no local a gente pode ver também, né, além daquele cemitério que eu falei, as Kashkars, aqui uma foto delas, né, chama Pedra Cruzada Armênia, né? Aí tem mais de 50 mil no país e nenhuma igual à outra, como eu falei para vocês, tá? Gyumri, tá? Gyumri é a segunda maior cidade da Armênia, 126 quilômetros da capital, e a gente vai ver muito essa arquitetura cesarista, né, do Império Russo, né? Século XIX, né? Então a cidade sofreu muito com o terremoto em 1988, mas ela é a cidade natal de vários artistas famosos da Armênia, né? Então muito famosa por museus, galerias, igrejas, tá? Então é considerada a capital cultural da Armênia e berço do artesanato. Aqui é a região que eu falei para vocês, né? Que está sendo disputada, né? Então a guerra terminou em 94, mas até hoje eles estão em conversação de paz, né? Então a Rússia apoia a Armênia, Turquia apoia o Azerbaijão. Então até hoje é um território que meio que não pertence a ninguém, tá? Os países reconhecem como sendo do Azerbaijão, mas quem vive lá são os armênios. Então uma grande confusão nesse território aqui. Rapidinho, a cozinha armênia, tá? Então vocês podem ver muita carne também, muitos derivados de leite, muitos vegetais, né, ervas aromáticas, tá? E aqui algumas das comidas tradicionais. Agora o Azerbaijão, gente, acho que eu estou passando um pouquinho do meu tempo aqui, acho que mais uns 10 minutinhos eu acabo, tá? Azerbaijão é uma surpresa, tá? Eu nunca estive nesses países, mas quando eu estava montando a apresentação, me surpreendeu muito o Azerbaijão, principalmente a capital, né? Depois eu vou falar um pouco mais da capital, que é Baku, né? A moeda é um manat, R$1 equivale a 0,31 manats. Fuso horário, mesma coisa, né? 7 horas a mais. E as principais companhias aéreas que vão para lá, Turkish Airlines, Lufthansa, Qatar Airways e a Emirates, voltando a dizer que a Qatar é a melhor opção para ir para essa região, tá? Não precisa de vacina, mas dentre os 3 países é o único que precisa de visto, tá? Dá para tirar online, é super fácil e eles saem até 3 dias úteis, tá? Mas ele não é concedido para quem tem sobrenome armênio, tá? Isso é uma coisa interessante também, mesmo que seja um brasileiro com sobrenome armênio, eles não dão visto, tá? E também quem visitou aquela região do conflito, né, de Nagorno-Karabakh, também não dão visto para quem visitou aquela região. Eletricidade 220 volts, religião islamismo, mas é um país super aberto, tá? Assim como Dubai, na verdade até mais aberto que Dubai, tá? Lá é super possível consumir bebida alcoólica, as roupas, as mulheres não andam de burca, então é super tranquilo e as outras religiões são super bem aceitas. A língua é o azeri, tá? Que vem do turco, mas muita gente fala russo e inglês, tá? Ideal é usar a moeda local. O cartão de crédito ele acaba sendo muito mais aceito na capital. População quase 10 milhões de habitantes e quase 1/3 vive na região de Baku, que tem 3 milhões de habitantes, né? Aquilo que eu falei para vocês, a grande maioria nessa região vive na capital. Então tem fronteira com o Mar Cáspio, né, que é o maior lago do mundo, né? A Rússia ao norte, Geórgia ao noroeste, Armênia ao oeste e Irã ao sul, né? Aqui, como tem muitas mesquitas, né, as mulheres devem cobrir os cabelos e não podem usar decotes ou roupas curtas, tá? E os homens também não podem usar boné, bermuda ou regata aqui também nas mesquitas, tá? Melhor época de abril a junho, tá? O verão é muito quente, úmido, de 30 a 45 graus, tá? E outubro também acaba sendo um mês muito bom para a viagem, tá? Grande Prêmio de Fórmula 1 em Baku desde 2016, tá? Então Baku é uma cidade que está se tornando muito famosa. E alguns jogos da Eurocopa, que era para ter sido esse ano, mas foi adiado para 2021, alguns jogos vão ser em Baku. País também super seguro para turistas, tá? E o táxi e o Uber aqui são super confiáveis. Em persa antigo, o nome do país significa terra onde o fogo sagrado é preservado. Vocês vão ver, quando eu começar a falar das atrações, muita coisa de fogo que tem aqui no Azerbaijão, né? O caviar ali do Mar Cáspio, né, que fica ali na beira do Azerbaijão, o mais famoso do mundo,
E o pão, para eles, é tão sagrado que ninguém joga fora pão. Isso é uma curiosidade. Quando eles estão com muito pão e não querem jogar fora, eles penduram numa árvore para fora de casa e os vizinhos vêm pegar se eles quiserem, tá? Então, eles nunca jogam fora o pão. Tapetes são muito famosos no Azerbaijão também, mas se alguém comprar lá, precisa pegar um certificado de compra desses tapetes para não ter problema na hora de sair do país, tá? Cada região tem um estilo diferente desses tapetes. Tá? Mesma coisa dos outros dois, o país tem parte na Europa e parte na Ásia. E a riqueza do país vem do petróleo e do gás, tá? Então vocês vão ver muitas similaridades com Dubai aqui no Azerbaijão. Bebidas alcoólicas, como eu falei, vendidas normalmente, vestimentas são ocidentais, tá? E no Ramadã não tem problema, os restaurantes ficam abertos para os turistas. Ramadã, para quem não sabe, é aquele mês sagrado, né, dos muçulmanos, que do nascer do sol até o pôr do sol, ninguém pode comer, os muçulmanos, né? Nem comer, nem beber. Em alguns países muçulmanos fica difícil a visitação durante o Ramadã por conta disso, mas no Azerbaijão, tranquilo, tá? Então, a principal região turística é mesmo a cidade, né? E as atrações próximas aqui, Gobustan, o templo de Ashgar, depois essa cidade de Shemak aqui, mas eu vou falar um pouco sobre elas para vocês. Então, Baku, que é a capital, né, maior cidade, maior porto do país, fica bem na margem do Mar Cáspio, tem a cidade baixa e a cidade velha, tá? O nome da cidade vem do persa arcaico, que significa cidade fustigada pelo vento, tá? Então, tem muito vento mesmo na cidade, tá? Não é só o nome, não. E no inverno faz muito frio, muita neve por aqui, tá? Em 1905, o país chegou a ser responsável por 50% da produção mundial de petróleo, tá? E eles estão fazendo um pouco como Dubai também. Eles estão investindo no turismo para a hora que o petróleo acabar. Então, Baku é uma cidade muito limpa, tá? Mas o trânsito é caótico, tá? Número muito grande de homens pelas ruas, as mulheres não saem tanto assim, mas é super seguro, tá? Aeroporto super bonito, tá? O terminal antigo lembra um palácio, e o terminal novo tem um formato de avião, tá? Não tem faixa de pedestres nas principais avenidas, todas elas têm túneis para atravessar, então acaba sendo seguro também, até porque o trânsito é caótico, né? E a cidade não é tão grande, tá? Em 2 ou 3 dias é possível conhecer. É a cidade mais cara do Cáucaso, né, da região, mas não é tão comparada se a gente comparar com cidades europeias, tá? Então uma refeição vai ser de 20 a 30 dólares por pessoa. Esse Hotel Fairmont, né, o Hotel Fairmont é um hotel que normalmente é caro e fica no prédio mais famoso do país, que são as Flame Towers, custa 150 dólares a diária, tá? Para um Hotel Fairmont não é caro. Compete também com Tbilisi como as melhores baladas e bares do Cáucaso. Melhor local para se hospedar é perto da cidade antiga, que é onde estão as melhores atrações. E ali próximo, né, para quem tiver interesse, eles têm o esporte número 1 do país, que chama Shovikran, que é similar ao polo, né, aquele polo com cavalos. E tem um famoso festival de jazz na cidade de Baku, já há mais de 15 anos, tá? Então, as atrações, né, a cidade fortificada, tá? Essa foto do lado esquerdo aqui, tá? Que é o primeiro local do país que virou patrimônio da Unesco, cidade super preservada, ainda 1.500 pessoas moram lá dentro, então tem muitas lojas, restaurantes, hotéis boutique, cafés lá dentro. Torre da Donzela, que é essa foto do lado direito aqui, principal ponto turístico da cidade antiga, 30 metros de altura, e do seu terraço a gente tem uma linda vista, né, da orla da cidade, né? Construída no século VII, né, e tem a lenda diz que uma donzela, né, com cabelos em chamas saiu da torre para defender a cidade de uma invasão, né? Por isso que chama Torre das Donzelas. Então são 8 andares para subir lá até o topo ali, com exposições, né, sobre a história da cidade. Os banhos medievais, aqui também tem os banhos, né, similar a Tbilisi, eles chamam de banho hamams, tá, ou banhos turcos, né, tem um lugar especial na história do país, né? Então as caravanas que vinham da Rota da Seda, antes de entrar na cidade, eles tinham que passar por esses banhos para fazer a purificação. Só depois desses banhos eles podiam caminhar pela cidade, se hospedar e assim por diante, tá? Então tem vários ainda pela cidade, tá? Então tem alguns que são para homens, outros para as mulheres, mesma coisa, tá? Massagem, banho de esfoliação e depois a gente faz aquela sauna.
E aqui, próximo também, você tem a Praça do Mercado, né, que fica bem em frente à Torre da Donzela, e é o local onde São Bartolomeu, que foi discípulo de Jesus, foi martirizado. Aqui um palácio, né, de Shirvanshah, né, que foi construído no século XV, também fica ali na cidade antiga. E aqui, essa dinastia que mudou a capital do Azerbaijão para Baku. Tá? Então, é patrimônio da Unesco também. E diz a lenda, isso aqui é interessante também, quando eles mudaram a capital do país para lá, eles penduraram pedaços de carne pela cidade toda. Que nojo! E depois de alguns dias, eles viram a cidade, o pedaço de carne que estava mais conservado, significa que o ar era mais puro, né? Que era um local mais limpo, então foram lá que eles construíram esse palácio. Bom, o Boulevard da cidade, que é muito bonito, né, começou a ser construído em 1909, né, então tem mais de 100 anos. Então, na época, né, os barões de petróleo, quando o Azerbaijão era responsável por 50% do petróleo do mundo, construíram as mansões, né, ao longo do Mar Cáspio, e a orla marítima começou a ser construída. Hoje em dia tem mais de 25 quilômetros, e dizem que é o maior boulevard do mundo, tá? Então tem várias atrações, tem Mini Veneza, né, que eles simulam Veneza com as gôndolas e tudo mais, o Museu Nacional do Tapete, que eu vou mostrar, e a roda gigante de Baku, que chama Baku Eye. Ó, essas torres aqui, gente, na foto, que são as famosas torres de Baku, né, que uma delas é o Hotel Fairmont, que eu falei para vocês, tá? Então elas lembram como se fosse o fogo. Rua Nizami e Praça das Fontes, também em Baku. O Nizami é um centro comercial, né, uma rua de pedestres, fica no centro da cidade, e a Praça das Fontes, que foi construída durante o domínio soviético, que tem 9 fontes, tá? E está perto de lojas de grife, restaurantes famosos, então uma área bem legal da cidade. Esse centro cultural, que é super famoso também, super bonito, tá? Então ele foi projetado por uma arquiteta iraniana, a Zaha Hadid, tá? Que celebra a cultura do país, e ele é todo curvo, né? Então ele quebra, né, aquela coisa da arquitetura soviética que era tudo muito reto, né? Então o museu inteiro não tem nenhum ângulo reto, tá? Nada nele tem um ângulo reto. Tá? Foi inaugurado em 2012, ganhou vários prêmios de arquitetura, tá? Em 2014 ganhou esse prêmio Design do Ano, foi a primeira vez que uma mulher ganhou, tá? Então tem várias exposições lá dentro e o nome em homenagem ao ex-presidente do país no período logo pós a União Soviética. O Museu do Tapete também tem esse formato de um tapete enrolado, né? Foi projetado por um arquiteto austríaco, mais de 10 mil itens, né? Não só tapetes, mas tem cerâmica, obra de metal, mas é a maior coleção de tapetes do mundo, tá? Entre eles, né, 600 tapetes persas avaliados em milhares de dólares. Caravansarai, mais uma coisa da Rota da Seda, né? Então, construído no século XV, era onde os mercadores da Rota da Seda dormiam, tá? Fica próximo aqui à cidade antiga, à Torre da Donzela. Alameda dos Mártires, né? Um cemitério memorial dedicado tanto aos mortos pelo exército soviético, quando caiu o Muro de Berlim e eles quiseram se separar, quanto na guerra Nagorno-Karabakh também, entre 88 e 94. Tá? Tem uma vista muito bonita da cidade, fica nesse parque que chama Upland. Agora, saindo já, né, então a gente vai começar a ver as coisas do fogo, né, do Azerbaijão. Yanardag, tá? O nome significa montanha em chamas e efetivamente é uma montanha em chamas, tá, gente? O gás brota do chão e mantém esse fogo aceso há mais de 1000 anos, tá? Mais de 1000 anos que esse fogo não se apaga, tá? Marco Polo, dizem que esteve aqui no século XIII, fica a 25 quilômetros da capital e mesmo quando chove, o fogo diminui, mas nunca ele apaga. Tá? Depois aqui do lado direito, a Teshagah, né, difícil de falar, é o Templo do Fogo, né? Foi construído no século XVIII por peregrinos hindus e ele cultua a chama eterna do zoroatrismo, tá? Que é uma religião dos adoradores do fogo, né? Um culto que veio da Pérsia, né? Então também existia aqui o gás natural, né? Que iluminava uma chama, né? Mas em 1969 acabou, então eles tiveram que trazer esse gás através de uma tubulação desde Baku. Então hoje o gás não é tão natural como era antigamente, tá? Esse templo também é patrimônio da humanidade da Unesco e fica a 30 quilômetros da capital. Isso aqui também é muito famoso, tá? Uma área conhecida como Gobustan, tá? Então, 1966 virou monumento histórico nacional do país,
tá? E foi incluído em 2007 como Patrimônio Mundial da Unesco, né? Então tem mais de 6 mil pinturas rupestres, né? Como vocês podem ver aqui na foto, 56 quilômetros da capital, e lá também em Gobustan você tem esses vulcões de lama, tá? Então o país no mundo que tem mais vulcões de lama é o Azerbaijão, tá? Então 350 dos 800 vulcões de lama do mundo estão aqui no local, tá? Então é como se fosse uma lama borbulhante, né? Então a função desse vulcão é liberar os gases, né, água e óleo das profundezas, né, do planeta, e dizem que a lama do local tem propriedades curativas. Chamak, né, já indo em direção ao país, tá? Ela é famosa pelos dançarinos, né, os dançarinos de Chamak, que é uma dança famosa lá do Azerbaijão. Foi muitas guerras, né, antigamente, mas ainda tem, né, mesmo com essas guerras, com os terremotos, muitos monumentos históricos e culturais, tá? Fica a 120 quilômetros de Baku e é uma das cidades mais antigas do Cáucaso. Então, aqui algumas, né? Então, a principal mesquita da cidade foi construída no ano 743, a mesquita mais antiga do país e a segunda mais antiga do Cáucaso, mas foi destruída por 3 terremotos e reconstruída em 2009. Esse mausoléu Diri Baba, né, que fica ali perto também, uma das tumbas mais impressionantes do país, significa avô vivo, tá? Então, muitas lendas, né, cercam o local e fazem esse mausoléu ser tão visitado. E o outro mausoléu, Ied Gumbaz, tá? São 7 cúpulas, ficam 1,5 km ao sul da cidade, né? Então, 3 mausoléus ainda estão de pé, né, e os outros estão destruídos e sem cúpula. Esse vilarejo é muito interessante também, vilarejo Larish, tá? Fica a 180 quilômetros da capital, tá? Uma vila montanhosa a 1.375 metros de altitude, e é o centro de artesanato do país, né? Então eles mexem com cobre, com madeira, com lã, com ferro, com couro, tá? Um sistema esgoto de mais de 1000 anos, né? Então isso é interessante também, mas uma população super pequena, né? 900 pessoas, né? Uma população que preservou suas tradições e idiomas desde o século V, tá? Sheky também, Sheky já é uma cidade quando a gente está indo do Azerbaijão para a Geórgia, tá? Então a gente passa por Sheky, 325 quilômetros a noroeste de Baku, uma das cidades mais pitorescas do país. Aqui a Rota da Seda também passou e também é patrimônio da humanidade, tá? Fundada em 700 a.C. e fica só a 30 quilômetros da fronteira com a Geórgia. Famosa até hoje pela produção de seda e pelos seus doces também, tá? E nessa cidade, o que a gente vai ver? O Palácio de Sheky Khan, tá? Uma residência de verão para os Sheky Khans, que era o povo que governava a região na época, tá? Construído no século XVIII, e virou, como vocês podem ver, muito bonitos vitrais, né? Patrimônio da Unesco. Aqui também tem um caravansarai, tá? Assim como lá na capital Baku, que eram onde os viajantes, né, da Rota da Seda, os comerciantes, passavam a noite durante o trajeto deles. E tem também essa igreja, né, a igreja de Kish, que fica a 13 quilômetros da cidade, primeira igreja do Cáucaso, tá? E essa região, na época que a igreja foi construída, no século I, pertencia à Albânia, tá? Não era Azerbaijão na época. Um pouquinho da cozinha, né, gente? Então também comem de tudo, né? A principal carne é o carneiro, mas eles comem também vaca, aves, peixe, né? O esturjão, que é o peixe que fornece as ovas, né, dele para fazer o caviar. E aí você tem o açafrão, canela, vários condimentos, né? Então aqui as fotos de alguns pratos típicos lá do Azerbaijão. A situação do Covid, gente, para acabar a apresentação, né? Então na Geórgia, 805 casos e 13 mortos. A Armênia, 11 mil casos, 176 mortos. E no Azerbaijão, 5.500 casos, 78 mortos, tá? A Geórgia já está abrindo as fronteiras para alguns turistas de países europeus, tá? E os voos começam no final de julho, tá? Outros países devem ser autorizados em breve. A Armênia tem um número grande de casos, como vocês viram, mas o número de mortes está baixando. Mas a fronteira também está fechada. O Azerbaijão, a família real do Azerbaijão pegou o coronavírus, tá? Então eles tomaram medidas muito sérias e agora o número começou a baixar também, mas as fronteiras ainda estão fechadas. Bom, a rota ideal, como eu falei para vocês, Geórgia sempre tem que estar no meio, tá? Porque a fronteira da Armênia e Azerbaijão está fechada. Para cruzar a fronteira da Geórgia com a Armênia, a gente sempre fala para cruzar por terra, dá para cruzar por voo também.
Mas por terra é legal, porque tem várias atrações turísticas pela rota. E quando a gente chega na fronteira, o turista tem que caminhar por essa fronteira. Mas são poucos metros de caminhada. Então compensa fazer por terra. Já no Azerbaijão, da Geórgia para o Azerbaijão, a gente recomenda ir de avião. Por quê? Primeiro que quando você cruza por terra, você tem que andar 700 metros. Então, se é um turista mais idoso ou que tenha problema de locomoção, acaba sendo um problema. E se você está vindo da Armênia para o Azerbaijão, né, tipo Armênia, Geórgia, Azerbaijão, por terra, você tem que jogar fora tudo que você comprou na Armênia. Tá? Quando você vai de avião, não, mas quando você vai por terra, você tem que jogar tudo fora, tá? Então, eu recomendo ou começar pelo Azerbaijão para terminar na Armênia, ou fazer de avião para não ter que jogar nada fora, tá? Aqui eu mostro, né, tá um pouco complicado aqui, mas eu mostro mais ou menos, quando a gente faz um pacote pelos 3 países, normalmente a gente fica mais na Geórgia, né? Então, vocês vão ver, por exemplo, nesse pacote de 14 dias, a gente fica 7 noites na Geórgia, 3 na Armênia e 3 no Azerbaijão, tá? Então, normalmente vai ser isso. Azerbaijão, normalmente 3 noites. Armênia, de 3 a 4 noites. E Geórgia vai ser de 3 a 7 noites, normalmente, tá? Dá para fazer também um país só ou 2 países, em vez de fazer os 3. Então, na Geórgia, você tem pacotes de 8, 10 e 15 dias. Na Armênia, de 6, 7 ou 8 dias. No Azerbaijão, de 6 ou 8 dias. Ou você combina Geórgia e Armênia, 9 ou 10 dias. E Geórgia e Azerbaijão, 10 dias, tá? Gente, é isso. Desculpe ter passado um pouco do tempo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. E Muito fico bom, aberto Rodrigo. para as perguntas. Foi muito bom.